Vamos começar nossa aula de História. Hoje nós vamos concluir todas as atividades do nosso bloco de atividades de História do módulo 4, tá bom? Vamos estudar então juntas as semanas 5, 6 e 7, tá? Das páginas 13 a 22. Então pega o seu material aí na página 13. Os imigrantes no Brasil. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. Ofereceu terras e trabalhos aos imigrantes alemães e italianos, que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque e Joinville, etc. No Rio Grande do Sul, foram os colonos italianos que se dedicaram ao cultivo da uva e à produção do vinho. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses, entre outros. Para outras áreas vieram os japoneses. Hoje, muitos pratos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por brasileiros. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos. Também não se pode esquecer os imigrantes árabes e judeus. Assim, o Brasil se formou recebendo influência de muitos povos, enriquecendo a cultura brasileira. Então, depois dessa leitura desse texto, vamos responder a primeira questão. Marque as opções corretas. Então, você vai marcar com um X as opções corretas. Para um pouquinho aí o vídeo e tenta fazer sozinho, depois volta para cá para fazer junto comigo. Vamos lá. Qual aí você marcou, gente? Temos aí duas opções corretas. Quais são elas? Olha aí a primeira, ó. A culinária do estado de São Paulo foi influenciada pelos imigrantes italianos, né? Nós acabamos de ler isso aí. E a outra que é certa, gente, é a última lá, que você vai marcar com X também, ó. Os imigrantes alemães e italianos foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul para ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas. Aí no O desse início aí dessa frase, você coloca o Szinho, tá? Que são os imigrantes. Tranquilo? E aí, acertaram? Me fala o que eu quero saber, hein? Então, virando a página aí, a página 14, tá aí, ó. Migração interna no Brasil. O que é migração? Você vai ler, tá? Esse texto. Vai aí para a questão 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, migração. 2, migrantes. 3, migração interna. Tenta responder aí e depois volta comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vocês leram aí e aí? Ó, vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo do texto novamente aí. Eu sei que vocês já leram aí. O que é migração? Desde o começo da colonização até os dias atuais, os brasileiros se deslocaram mudando de um local para outro. Esse deslocamento da população é chamado de migração, e as pessoas envolvidas são os migrantes. Quando o movimento ocorre dentro de um mesmo território ou país, denomina-se migração interna. Então vamos lá. Agora você pode ter certeza e responder aí. Vamos lá, ó. O movimento que ocorre dentro de um mesmo território ou país. Tá aí do lado direito. Você colocou aí que número, gente? 1, 2 ou 3? Acertou quem colocou o número 3. Mas eu coloquei lá para vocês, ó. Migração número 1, que foi deslocamento da população. Coloquei número 1. Número 2, pessoas envolvidas no movimento da população. E o número 3, que foi o primeirinho lá que eu falei, o movimento que ocorre dentro de um mesmo território ou país. Tá legal? Foi aí um para migração, 2 para migrantes e 3 para migração interna. E aí, quem acertou? Vamos lá para a terceira questão.
Após a leitura do texto, descreva 3 motivos que levam os brasileiros a deixarem seus locais de moradias. Vamos voltar ao texto lá na página 14. Aí, ó. Esse texto aí que vocês leram, que é a migração, eu li o primeiro parágrafo com vocês, mas a resposta está aí no segundo parágrafo, olha. Dá uma olhadinha aí, ó. Entre eles, problemas econômicos, como a falta de emprego, e fenômenos naturais, como secas prolongadas, que dificultam a pecuária e a agricultura. Por outro lado, a escolha de um novo local para morar é influenciada para expectativa de melhorar a renda e de encontrar condições para uma boa qualidade de vida. Tá legal, gente? Aí está a resposta. Vamos então para a quarta questão. Observe a charge abaixo e responda. Letra A. O que é êxodo rural? E aí, gente, o que vocês colocaram? O que é êxodo rural, segundo o que a gente já leu aí, já estudou? Olha só, êxodo rural é a migração do homem do campo para a cidade. Temos aí até uma imagem, né, do homem do campo, vindo de algum lugar aí do campo, com a plaquinha aí, né, com a direção da cidade. Então, você coloca isso aí, tá? Lembrando de colocar. Começar a frase com letra maiúscula e terminar com ponto final e fazer uma letra bem caprichada para eu entender na hora de corrigir, hein? Vamos lá, gente. Letra B. Dê um exemplo de migração interna no Brasil. No texto, né? No texto aí na página 14, temos aí o exemplo. Aí você pode colocar com as suas palavras também, tá legal? Eu coloquei, ó, migração de nordestinos para a região norte do Brasil no fim do século XIX. Isso se deu por 2 motivos. O primeiro aí, ó, o início do ciclo da borracha, e o outrozinho aí, a grande seca que assolou a região nordeste. Tá legal? Aí você pode colocar aí com as suas palavras também. Aí você vai fazer a leitura aí desse texto na página 16, a importância dos transportes na humanidade. E vamos seguindo aí na página 17. Agora é com você. Primeira questão, página 17, tá legal? Tá, pessoal? Que meio de transporte você utiliza para ir à escola? Você retorna à sua casa da mesma forma? Essa é uma resposta pessoal. Cada um vai de um jeito. Tem aluno que vai com o responsável de carro, tem aluno que vai de ônibus, tem aluno que vai de bicicleta. Aí você vai colocar aí a forma que você vai e que você volta para sua casa também, tá? Lembrando que você para o vídeo, faz a questão com calma, lembrando de começar as frases com letra maiúscula, terminar com pontuação e fazer uma letra bem caprichada para mim. Não esquece também, tá, gente, de preencher o cabeçalho com o nome da escola, o seu nome todo, tá legal? Vamos aí então para a segunda questão. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Temos aí, né, várias imagens de quê, gente? De meios de transporte. Vamos então virar a página 18. Você identifica todos os meios de transporte apresentados nessa imagem? Se sim, quais? Letra B. Quais são os meios de transporte mais comuns hoje em dia em seu cotidiano? Em seu cotidiano, em seu dia a dia, tá? Na sua convivência. Questão 3. Leia cada meio de transporte presente na tabela abaixo e identifique se eles são aquáticos, ferroviários ou rodoviários, marcando com um X. Gente, vamos aí. Eu fiz aí um resuminho para vocês, tá? Dos transportes aquáticos, ferroviários e rodoviários. Olha só. O aquático, ele navega pelo mar ou pelos rios. Quais aí, gente? Tem exemplo aí. Temos exemplo de quê? De navio, de barco, não é isso? E ferroviário? Ele circula sobre trilhos. Qual o exemplo? Trem, bonde, metrô.
Rodoviário. Circula por terra, em ruas ou avenidas e em estradas. E aí, gente, ó, transporte escolar, carro, carroça, ônibus. Tranquilo? Aí você vai fazer sozinho, tá? Depois da gente já falar sobre isso, tem um texto falando sobre isso que vocês leram, né? E aí esse resuminho que eu fiz para vocês vai ficar fácil. Aí você vai marcar com X. Por exemplo, lá, ó, primeiro lá, carro. Qual local que você vai marcar o X, gente? Carro. É aquático, ferroviário ou rodoviário, segundo o que a gente já estudou? É rodoviário, então você vai marcar um X lá em rodoviário. Depois, transporte escolar. É aquático, ferroviário ou rodoviário? É rodoviário, então você vai marcar um X lá na coluna do rodoviário. E metrô? Metrô é aquático, ferroviário ou rodoviário? Metrô é ferroviário. Lembra que eu falei com vocês que ele circula sobre trilhos? O metrô circula sobre trilhos, então você vai marcar um X lá na coluna do rodoviário. Tá bom? Tranquilo? Seguindo aí. Para um pouquinho, faz a questão, depois continua. Não se esqueça. Quarta questão. Se nossa cidade fosse cortada por um rio ou braço de mar e não houvesse uma ponte, quais meios de transporte utilizaríamos? E aí, gente, o que vocês acham? Seriam utilizados os meios de transportes o que, gente? Aquático, ferroviário ou rodoviário? Lógico que são os transportes aquáticos, tá bom? Coloca aí. Seguindo, você vai fazer a leitura aí da a importância da comunicação na humanidade, na página 19, tá? E lá embaixo, vamos ler aí a primeira questão. Os meios de transportes proporcionaram uma interação maior entre os povos. Outro fator também de grande importância foram os meios de comunicação que passaram por transformações ao longo do tempo. Pois, se neste tempo de pandemia o computador e a internet fizeram com as pessoas continuassem em contato com as outras. Antigamente não era bem assim. Observe a figura abaixo e conheça alguns meios de comunicação utilizados. Virando a página aí, página 20, temos aí, né, 3 imagens. É o gramofone, a vitrola e o celular. Muitos de vocês não conhecem, né, esses 2 primeiros aí. Esse celular grandão também, nem todo mundo conhece, né, mais de antigamente. Vamos aí para a letra A. Observando as figuras acima, marque com o X a alternativa que corresponde ao meio de comunicação que hoje é utilizado e que substitui todos os que estão na figura. Qual que é, gente? É a vitrola? É o celular? Ou é o gramofone? Gramofone, só para você saber, ele servia para reproduzir som gravado utilizando um disco, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Claro que é o celular. Então, você vai marcar um X aí no celular. E a letra B. Na época que os portugueses chegaram ao Brasil, o rei de Portugal precisava saber o que eles haviam encontrado. Marque com o X a alternativa que corresponde ao meio de comunicação utilizado naquela época para avisá-lo. Qual que foi, gente? Um celular, um computador ou uma carta? Bem, nessa época ainda não existia nem celular e nem computador. Só pode ser o quê? A carta. Vamos então à segunda questão. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Isto quer dizer que precisamos viver juntos. A comunicação auxilia para que este processo ocorra. Podemos nos comunicar utilizando os meios de comunicação, mas também através de gestos e olhares. Quando escrevemos uma carta ou digitamos uma mensagem nas redes sociais, utilizamos a escrita como forma de comunicação. Já quando enviamos uma foto ou um vídeo ou assistimos à TV, utilizamos a comunicação visual e auditiva. Vamos aí para a página 21. Letra A.
Marque um X na forma de comunicação que está acontecendo em todas as figuras acima. E essas figuras acima aí, gente, o que vocês podem ver, ó, duas moças lendo um livro, alguém digitando aí alguma coisa, né? Uma criança escrevendo. Isso aí faz parte de qual comunicação? Comunicação através da fala, oral, a comunicação através de imagens, visual, ou a comunicação através da escrita, no papel digital. Só pode ser a terceira opção, não é isso? Marca com um X aí. Seguindo, terceira questão. Quais os meios de comunicação que você mais utiliza no seu dia a dia? Aí também é uma resposta pessoal, tá? Conversa aí com seu responsável, com quem mora na sua casa. Tira uma ideia aí e responde essa pergunta aí. Quarta questão. Observe as imagens que representam os meios de comunicação e em seguida numere as suas funções. Vamos lá para a página 22, né, nossa última página. Temos aí, gente, do lado esquerdo temos as imagens com seus respectivos números e do lado direito temos aí, ó, para escutar música, mensagem que recebo do correio. E aí? Vamos fazer? Tenta fazer aí. Para o vídeo um pouquinho e tenta fazer. Depois volta aqui pra gente fazer junto. Vamos lá. Começando aí, ó. Para escutar música, você colocou que número aí, gente? Para escutar música só pode ser o quê? O número 4, que é um rádio, não é isso? Aí você coloca lá dentro da bolinha o 4, tá? Eu não coloquei dentro da bolinha porque ia ficar muito difícil para vocês enxergarem. Eu coloquei do lado, mas vocês podem colocar dentro. Ou se não der, pode colocar do lado aí, como eu coloquei também. Vamos lá. A segunda frase aí, ó. Mensagem que recebo do correio. Bem, se eu recebo do correio, só pode ser uma carta. A carta tá que número aí, gente, do lado esquerdo? A carta número 5. Aí a terceira, ó. Para falar com uma pessoa distante. Para falar com uma pessoa distante, eu vou usar o telefone, número 1. Para ler reportagens, notícias, etc. Reportagens, notícias, etc. Eu vou usar o jornal, número 6. A penúltima aí, para ver o noticiário, novela ou desenho, a famosa televisão. E o último aí, para entrar na internet, é o número 2, o computador. Tranquilo? Bem, aí nós terminamos, tá? Todas as nossas atividades do nosso bloco de atividades de história. E daqui a pouquinho eu volto com a nossa aula de geografia, tá bom? Lembrando para você fazer sempre com calma e parando o vídeo, fazendo cada questão, tá legal? Daqui a pouquinho eu volto.